Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão caseiro de liquidificador sem precisar sovar. Se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque deu certo a minha receita, porque também é a minha primeira vez fazendo pão. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer, mas quando chegava na parte de sovar eu já desistia no meio do caminho. Então hoje a gente vai fazer um pão caseiro delicioso, rápido, prático e fácil, bem do jeito que a gente gosta. Antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a minha cozinha, pra no meio do vídeo não surgir dúvidas em vocês. Então, gente, eu me mudei e eu ainda não consegui instalar o tampo da pia da outra casa que a gente estava morando. Então, meu marido colocou esse quadro branco de escritório, que ele faz as anotações dele, e aí a gente tá usando como uma bancada. Tá lavando as louças aqui nesse tanque da lavanderia. E eu já separei aqui os ingredientes pra falar pra vocês. Vocês vão precisar de meia xícara de óleo, pode ser qualquer marca. Eu tô usando óleo de soja normal. Vocês vão precisar de um ovo, um copo de leite morno, só que aí eu vou botar o copo aqui, vou esquentar no micro-ondas, depois eu conto pra vocês quanto tempo deu pra ele ficar morno. Um sachê de fermento biológico seco, é esse aqui que é próprio pra pão, tá? Uma colher rasa de sopa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. O sal eu uso esse normal, o açúcar eu uso refinado, também de qualquer marca. Vocês vão usar 2 xícaras e meia de farinha de trigo e vocês vão precisar também do óleo pra untar a forma e da farinha pra untar a forma. Eu já untei com azeite e enfarinhei a minha forma. Ela é uma forma pequenininha. Aqui eu separei um bowl grande, que vocês vão ter que bater todos esses ingredientes que eu falei no liquidificador. Então já tá aqui meu liquidificador. E aí depois que tiver tudo batido por 1 minuto, vão fazendo assim ao redor da jarra do liquidificador, porque se ficar farinha, fermento, qualquer coisinha nos vinquinhos do liquidificador, isso aqui vai descer tudo, né, com a espátula. E aí bate tudo junto, não fica sobrando ingrediente, no caso faltando na receita, né? Aí voltando aqui eu vou usar esse bowl maior de alumínio, que daí eu vou botar os líquidos aqui depois que tiver tudo batido no liquidificador. E daí eu vou colocar aqui dentro a medida de 2 xícaras e meia de farinha de trigo e vou peneirar a farinha dentro do bowl maior com a peneira, que aí não vai ficar aqueles gruminhos, aquelas pedrinhas de farinha no meio da receita. Depois disso tudo a gente vai misturar com a espátula já os líquidos e a farinha no bowl maior e aí depois eu vou despejar ela aqui. Tem que deixar com um pano de prato limpo por cima dela por 40 minutos. Pode ser assim em temperatura ambiente, em qualquer lugar da tua cozinha, obviamente não pegando sol. E tu pode deixar dentro do forno também desligado, sem temperatura nenhuma, obviamente, só descansando. Aí, quando faltar uns 5 minutos para acabar os 40 minutos que o pão vai estar descansando, tu liga o forno e pré-aquece a 180 graus. Deixa uns 5 minutos a 180 graus só pro forno ficar quente e não ter que esperar o forno ligar, esquentar e todo aquele passo a passo, porque daí é capaz do pão desandar. Então, aí a gente vai assar de 35 a 40 minutos a 180 graus e tcharam, tá pronto o pão. É isso que a gente espera. Eu vou começar aqui com vocês. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar as 2 xícaras e meia de farinha aqui dentro desse bowl, pra gente saber a medida certinha. A medida também não vai ser 100% exata, mas estando 99 tá bom, né? Agora, nós vamos colocar os ingredientes. Meia xícara de óleo, um ovo, pode ser vermelho ou branco, tanto faz. Não estando podre é a conta. Aí, a gente vai colocar uma colher de sopa rasa, tá? Vamos colocar também 2 colheres de sopa de açúcar. Aí essa não precisa ser rasa, o pão tem que ser um pouco mais doce, né? Eu prefiro o pão mais salgado, mas geralmente o pão é mais doce. A gente vai colocar também o fermento, um pacotinho. Se tu tiver aquele pacote maior, só pesa aí 10 gramas, tá? Vai dar um sachêzinho desse aqui. E agora, o copo de leite morno. Aí eu vou medir um copo normal assim de leite. Não tem ml de xícara, de copo, porque é só tu botar sempre o mesmo copo e a mesma xícara quando for medir os outros ingredientes. Essa é a regra, né? Eu vou esquentar esse leite. Vou dizer pra vocês quantos segundos deu no micro-ondas e depois eu coloco aqui na receita. É importante ele estar morno para ajudar o fermento a fazer crescer a massa. Se ele estiver gelado, obviamente ele não vai crescer. E se ele estiver muito quente, em outras palavras, ele vai matar o nosso fermento. Então, de nada adianta. Tem que seguir a receita conforme diz. E temos o leite morno. Eu deixei 10 segundos. Aí abri o micro-ondas, botei a mão, né, no vidro para ver se estava quente. Aí deixei mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, no total, deu 50 segundos. Talvez a regra da frase "a ordem das batatas não altera a maionese" altere sim aqui a nossa maionese. Porque pode ser que tu coloque 50 segundos direto e ferva o teu leite, saia por cima
e faça aquela sujeira no micro-ondas. Então, o que eu fiz? Botei 10, olhei, e fui indo até eu ver que o leite realmente estava morno e deu no total 50 segundos para falar para vocês. Mas tudo interfere, o tipo do teu micro-ondas, a potência que ele tá. Basicamente, esquentem o leite de vocês a ponto dele ficar morno. Pode ser na leiteira, pode ser no micro-ondas, enfim. E agora, eu vou bater por 1 minuto os nossos ingredientes no liquidificador, sempre cuidando para não ficar nada nas bordas. E aí depois eu vou colocar ele no bowl maior, na vasilha maior, na bacia maior, no que tu tiver aí. E depois eu vou acrescentando aos poucos aquela farinha que a gente já mediu. Vou peneirando a farinha dentro do bowl com a nossa peneira, para não ficar os gruminhos, as bolinhas, né, que nem eu falei pra vocês. E depois no fim a gente só mistura tudo até ficar uma massa com textura de massa de pão. 1 minuto se passou, agora eu vou botar a nossa mistura. Agora eu vou peneirar a farinha que a gente já mediu no começo do vídeo dentro do bowl com o líquido que a gente bateu no liquidificador. E aí depois só misturar tudo. Misturei bem tudo isso aqui, gente. Ela ficou assim, ó. Tá vendo que ela não ficou aquela massa de pão quando a gente sova? Ela ficou mais líquida. Tipo a massa do panetone que eu fiz no Natal. Cheguei na parte da receita que eu não sei o que eu faço. Se eu boto mais farinha pra ela ficar mais firme ou se eu boto ela pra descansar os 40 minutos e depois prossigo com a receita. Vou seguir o instinto, não tinha vídeo na receita que eu olhei, então eu vou colocar na forma, vou deixar os 40 minutos com o pano de prato limpo em cima para ela descansar dentro do forno, em temperatura ambiente, normal, sem ligar o forno. E aí depois dos 40 minutos eu volto aqui para mostrar para vocês como é que tá a massa. Então a massa ficou assim, gente. Ficou descansando com o pano de prato em cima por 40 minutos. Cresceu, ficou bem bonita. E agora eu vou colocar ela no forno. Aí vou assar a 180 graus por 40 minutos, 35 minutos, conforme eu ver que assou ou não, né? Só olhando. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí uma dica pra vocês, que já me ocorreu com outras receitas, pra vocês colocarem alguma coisa na lateral da forma e colocar o pano de prato por cima, que aí assim vai descansar, vai proteger e tudo, né, conforme manda a receita. Só que o pano de prato não vai ficar aqui, porque às vezes tá muito quente, a massa cresce demais e acaba que ela encosta no pano. E aí quando o pano encosta na massa, vira aquele grude, aquela lambuzeira e não dá certo. Então, por uma experiência que eu tive uma vez com uma outra receita, eu quero deixar aqui essa dica pra vocês não estragarem o pão de vocês no pano de prato. Então agora eu vou botar assar e esperar. 40 minutos se passaram, falei pra vocês que era de 35 a 40 minutos, então eu olhei quando tava em 35, eu tive a impressão que tava cru, aí eu deixei até os 40, né, pra ficar bem douradinho. Aí agora eu vou tirar o pão e vou ver como é que ficou. Tá aqui o pão, gente. Tá frio já o forno, deixei 20 minutos aí esfriando, conforme dizia na receita. Eu deixei a forma embaixo, caso ele transbordasse, né? E aqui está o nosso pão, gente. Agora eu vou botar ele em cima da nossa pia, como vocês podem ver, pra ver como é que ficou. Temos um pão, gente! Dei uma passadinha com a faca, não do lado da serrinha, tá, gente? Do lado liso. Fui passando assim, ao redor de toda a forma, pra realmente desenformar. Porque mesmo passando o azeite e a farinha, às vezes ele fica uma partezinha grudada. Na hora de desenformar, saiu aqui os farelinhos do cantinho da forma, mas achei que até ficou bonito, assim, parece um cenário, né? E aí ele ficou assim, gente, ó, ficou bem fofinho, bem macio, não ficou aquele pão baixinho, abatumado, tipo de pão de milho, sabe? O cheiro tá pela cozinha toda, maravilhoso, gente, com um cafezinho preto, passar uma chimia, uma manteiguinha, assim, nele quentinho, meu Deus. E é um pão rápido, prático e fácil, não gasta muita coisa, né? Como vocês podem ver, geralmente são coisas que a gente tem em casa, os ingredientes que eu mostrei pra vocês. Ficou assim, ó, agora eu vou cortar ele pra mostrar como é que ficou no meio. E por dentro ficou assim, ó, não ficou cru, não ficou passado. Vou botar o dedo, gente, porque eu tô com a mão limpa e porque vai ser só eu e meu marido que vamos comer, por favor, né? Mas ele ficou bem fofinho, bem macio, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, ele chega a se desmanchar. Agora eu vou provar pra saber o gosto disso aqui, né? Ficou bom, gente. As considerações que eu tenho pra fazer. Ele ficou salgado. Então, de repente, conforme tu for fazendo, tu pode ir dosando. Se tu quer botar mais sal, mais açúcar, se tu gosta dele mais doce, mais salgado. Ele não ficou salgado, entendeu? Mas ele ficou mais salgado do que doce e eu gosto assim, eu prefiro assim. Então, no geral, bom, valeu a pena, funcionou.
Vou deixar todos os ingredientes e o modo de preparo aqui na descrição, caso vocês queiram fazer na casa de vocês. E se vocês fizerem, não esqueçam de postar uma fotinho lá no Instagram e me marcar. Vou deixar meu arroba passando aqui embaixo. Se vocês gostarem, venham aqui comentar depois se gostaram da receita, se fizeram, se deu certo. Curta esse vídeo que me ajuda muito a trazer mais vídeos desse tipo pra vocês, porque só assim eu vou saber que vocês gostaram e trazer outras receitas pra vocês. Compartilha esse vídeo com alguém que quer muito fazer um pão, não sabe fazer, assim como eu. Ela vai conseguir, vai dar certo. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita pra ver mais receitas desse tipo. Um beijo e até a próxima. Tchau!